E assim, meus irmãos, vamos fechar o nosso estudo com o item 16. Vamos relembrar aqui o nome do nosso estudo. Coragem da fé. Vamos nos lembrar bem dessas duas palavras, coragem e fé. Item número 16. Assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Meus irmãos, todos nós sabemos que a doutrina espírita é o Consolador, que Jesus prometeu e nos trouxe. E ele esteve à frente desta tarefa, orientando o seu discípulo bem amado, Allan Kardec. E aí então, essas palavras que foram dirigidas aos cristãos quando da segunda revelação, pelo próprio Jesus, elas se aplicam a nós, espíritas. Nós também somos adeptos do Cristo, adeptos da doutrina espírita, que veio dele, então somos adeptos do Cristo. E temos por obrigação cumprir nossa tarefa com coragem, com empenho, sem vacilações, sem temor, caminhando a passos firmes para a frente e para o alto. E continua aqui, se referindo a nós espíritas. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Olha que frase importantíssima. Vamos semear na terra e vamos colher no plano espiritual. Tem gente que quer colher aqui na terra, mas olha só a orientação. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. O porquê? A terra, os bens físicos, materiais, não farão jus àquilo que teremos como mérito. E continua aqui. Colherão lá, ou seja, lá no plano espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Opa! Colherão lá no plano espiritual os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Quer dizer, está em nossas mãos. Se formos fracos, vamos recolher o resultado, vamos ter que dar contas do prejuízo que causamos pela nossa fraqueza, pelo nosso medo, pela nossa indecisão. É muito importante que nós, espíritas, fiquemos atentos. E não podemos mais alegar o desconhecimento da verdade. Esta doutrina de luz é muito clara, muito lógica, exata, direta. E sabemos
perfeitamente quando estamos errando e quando estamos acertando. E vamos tirar da nossa mente qualquer ideia que possamos ter de que nossos erros não serão todos vistos por Deus. Muito pelo contrário. Deus sabe antecipadamente até tudo que vamos fazer. Nada escapa ao seu olhar. E aqui, no final do nosso estudo, eu enumerei alguns nomes, me perdoem se não coloquei todos, seria impossível, mas escolhi alguns aqui de exemplos de coragem, de dedicação, de grandeza de alma. Eu coloquei aqui o Mahatma Gandhi, inicialmente. Esse nosso irmão tinha um ideal, que era pregar a não violência. Essa era a sua tarefa. Ele, inclusive, abriu mão do seu casamento para se dedicar exclusivamente a esse ideal. Mas sua esposa disse para ele: não, senhor, o senhor casou comigo, vamos continuar. Eu irei trabalhar junto com você. E ela trabalhou junto com ele. Gandhi, nós vimos isso em documentários e no próprio filme que passou sobre a sua vida, como ele ficava de pé em frente às autoridades da Inglaterra e dizia a elas, sem agressividade, sem o menor gesto, sem o menor esboço de ataque, dizia a elas o que tinha que ser dito. E recebia uma pancada, caía no chão, sangrando, ficava de pé novamente e novamente repetia o que tinha que ser dito. Este foi um exemplo para nós. Ele defendia um ideal importantíssimo, que era a não violência. Outro nome aqui, Joana de Cusa, esposa de um patrício, na época em que Jesus aqui esteve. E ela, quando ouviu a pregação do mestre, ficou completamente envolvida, fascinada, feliz pela boa nova. Então, em determinado tempo, seu marido morre e a família, que tinha uma boa condição, teve muita dificuldade e ela criou o seu filho sozinha e se tornou cristã. Foi pega junto com outros cristãos e levada para o suplício junto com seu filho. E estavam lá ambos, além de vários outros cristãos, amarrados em estacas e com as roupas, com as vestes cheias de material inflamável. Eles iriam iluminar a noite. A noite seria iluminada pelos corpos em chama dos cristãos. E o carrasco chegou ao pé do poste aonde estava Joana de Cusa e ao lado o seu filho, também amarrado em outro poste. E ele se vira para Joana e diz: se você abjurar a sua fé,
nós vamos salvar a você e ao seu filho. E Joana fica pensativa. Enquanto isso, seu filho ao lado gritava: mãe, abjura, mãe, abjura, mãe. Por favor, mãe, não faça isso comigo, abjura. E ela vira para o carrasco e diz assim: eu não posso. Aí o filho dela entrou em desespero, começou a gritar apavorado. E o carrasco então indaga novamente a ela: se você abjurar, salvarei você e seu filho. Você aceita? E ela novamente responde ao carrasco: eu não posso. E aí o carrasco usou a tocha e incendiou a ela e o filho. Exemplo de coragem e de dedicação. Mais um. Tem um outro nome aqui, Estevão, que era irmão de Abigail. Abigail era a mulher amada de Saulo, que depois veio a se tornar Paulo de Tarso. E Estevão teve um embate de ideias com Paulo, que tinha uma capacidade de raciocínio e de lógica muito grande. Mas ele perdeu para Estevão quando ele foi lá na Casa do Caminho e tentou desmoralizar aquelas ideias. E ele guardou muito ressentimento. Ele não sabia que Estevão era o irmão da sua amada. E aí ele arrumou um jeito de condenar Estevão, e Estevão morreu apedrejado. E a primeira pedra foi atirada por Paulo de Tarso, que depois da morte dele veio a saber que era o irmão da sua amada. Um outro nome, esse eu não poderia esquecer, Paulo de Tarso, que enfrentou tudo que foi de pior, mas jamais renegou Jesus, o Cristo. E ele, já com uma certa idade, ele foi condenado pelas autoridades a ser decapitado com um golpe de espada. E o soldado encarregado de cumprir essa tarefa o levou a um local ermo, aonde eram enterrados as pessoas. E nesse meio tempo ele começou a observar Paulo e sentiu que ele estava diante de uma pessoa justa, correta, e que não tinha lógica que ele cortasse a cabeça desse homem. Quando chegou o momento, o soldado chegou a tirar a espada e Paulo percebeu que ele ia retornar com a espada. Ia guardar a espada e não ia cumprir a ordem que recebeu. E Paulo disse para ele: não faça isso. O porquê que Paulo não aceitou a oportunidade de continuar a sua vida que esse soldado estava lhe dando? Por um motivo simples. Porque ele sabia que se o soldado não cortasse a sua cabeça,
a cabeça dele seria cortada. E aí o soldado cedeu e, com a espada, arrancou a cabeça de Paulo, que rolou ao chão. Outro nome, Maria de Magdala, uma cortesã, conheceu Jesus, ouviu suas palavras e se apaixonou pela doutrina e pelo mestre. Não uma paixão carnal, mas uma paixão de alma, alma para alma. E quando o mestre se foi, ela se dedicou a cuidar dos leprosos. Ficou leprosa e desencarnou. São esses seres que são exemplos magníficos para todos nós. E temos agora o maior deles, o maior dos exemplos. O nosso Rei, nosso Senhor Jesus Cristo. E eu tive a sorte de, quando criança, pertencer à cruzada da igreja Nossa Senhora do Carmo. E tinha lá a nossa professora, uma senhora muito firme, muito convicta, e que nos ensinou uma saudação. Quando cruzássemos uns com os outros na rua, não deveríamos dar bom dia, boa tarde ou boa noite. A nossa saudação, recomendada por ela, era o seguinte: o primeiro que visse, que iniciasse a saudação, dizia: Jesus Cristo. E o outro tinha que responder: nosso Rei. Então, é a saudação que eu deixo para todos nesta noite. E cada um de vocês responda: Jesus Cristo. Obrigado, meus irmãos. Muita paz.